Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. É a segunda aula sobre corrente elétrica e abordando o início dos conceitos de corrente elétrica. Então, para quem está começando o estudo de eletricidade, essa aula aqui vai ser uma aula bastante importante, que é exatamente sobre definição da corrente elétrica. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshii, eu sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para dar suporte aos meus alunos daqui e principalmente para os alunos do Brasil. Se esse é o seu primeiro contato, né, com esse canal, de antemão já peço aí para que faça sua inscrição, se gostar da aula naturalmente e, claro, deixe o seu like para os vídeos que você mais gostar, recomendando também para os seus colegas para que o YouTube ajude a divulgar cada vez mais esse canal, uma vez que ele é totalmente gratuito, não é monetizado e tem o único objetivo de atender a cada um de vocês, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, que diz o seguinte: pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica atravessam 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor corresponde a, aí temos as alternativas aqui abaixo, e também ele deu aqui o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa carga elementar, gente, é a carga de um elétron em Coulomb. Então, essa unidade, Coulomb, é a carga que um elétron carrega na corrente elétrica. Beleza? Então, isso é importantíssimo. Eu até recomendo, para que os alunos memorizem esse valor, que nem sempre ele é dado. Tá? Geralmente, a maior parte dos casos ele é dado. Porém, pode acontecer de uma hora não dar esse valor e você vai ficar perdido aí sem o valor. Beleza? Vamos inicialmente à definição da corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que a medida da passagem da quantidade de elétrons por uma determinada seção. No caso, vamos pensar aqui num fio, né? O fio tem uma seção circular e por essa seção circular passa lá n elétrons. Tá? Então, a definição significa n vezes Q. O que seria esse Q? Seria a carga, né? Sobre o ΔT. A unidade em cima será em Coulomb e embaixo é em segundos. Então, a unidade Coulomb por segundo a gente não usa, a gente já usa direto a unidade em ampere, que é simbolizado pelo A maiúsculo. Com a unidade é sempre em ampere. Muito bem. No nosso caso aqui, nós já temos a quantidade, ele diz que é 4 vezes 10 a 18. Então, a nossa corrente será I igual a 4 vezes 10 elevado à 18ª potência, multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, dividido pelo ΔT, pelo tempo decorrido, que é de 20 segundos. Bom, agora aqui nós vamos fazer aquele trabalho matemático, gente, porque a parte de física já foi, agora é puramente matemática. Observe que eu tenho potência de 10 multiplicando em cima, e vocês sabem que quando você tem duas bases iguais multiplicando, basta manter a base e somar os expoentes. Agora, vocês perceberam que aqui a resposta está toda em potência de 10, ou seja, está em notação científica? Se é dado em notação científica, nós temos que deixar na base 10. Então você já começa a pensar o seguinte, olha só, você viu que se eu simplificar o 4/20 por 2, o 20 vira 10, então já tem mais uma potência de 10. Então vamos fazer isso. Ó. O 4 eu simplifico por 2, vai dar 2, e o 20 simplifica por 2, vai dar 10. Ah, professor, mas não posso continuar? Eu poderia continuar, claro, por 2 aqui vai dar 1 e por 2 vai dar 5. Mas como eu quero transformar a resposta na potência 10, então eu vou deixar esse 10 aqui. Agora, essas duas potências aqui, ó, de 10 elevado a 18 e 19, eu vou fazer o seguinte. Então aqui vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 sobre
Esse 10 aqui eu vou ter que fazer 18 menos 19, vai dar quanto? Menos 1, certo? 18 menos 19 dá menos 1. Então aqui vai ficar dessa forma aqui. Agora, como a minha resposta não é dada em fração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador e passar para o numerador. Só que, quando eu faço isso, o que acontece com o expoente? Eu tenho que mudar de sinal. Aqui, quando você está escrito só 10, é mesmo que 10 elevado a 1. Mas é lógico que você não precisa escrever. Agora, se ele ficar negativo, eu preciso escrever, como tem aqui em cima, não é isso? Então, esse 10 vai subir e vai ficar assim, ó. Esses dois aqui, 2 vezes 1,6, também eu já deixo multiplicado. Quanto que é 2 vezes 1,6? 3,2. É isso? Então aqui vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 10 que estava embaixo também vai ficar 10 elevado a menos 1. Bom, então a minha corrente vai ficar 3,2 vezes 10. Eu sei que a maioria já matou a resposta, porém, deixa eu dedicar um pouquinho, um minutinho aqui para aquele aluno que tem alguma dificuldade na multiplicação de duas bases assim. Se eu tenho 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1, eu vou somar os expoentes. Então, menos 1 mais o menos 1. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque há pouco tempo uma dúvida desse tipo apareceu numa das aulas e eu tive que explicar esse conceitozinho aqui para o aluno. Olha só, 1 mais menos 1, esse mais com menos vai multiplicar. Então, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 menos 1. Ora, menos 1 com menos 1, eu sempre brinco nesse tipo de operação, falo assim, olha, negativo é dívida, você está devendo. Positivo é crédito, você vai receber. Então, se eu estou devendo 1, eu estou devendo 2. Então, é 10 elevado a menos 2. E um determinado aluno, numa das aulas, falou assim, mas professor, por que menos 2 se menos com menos dá mais? Claro, menos com menos dá mais, no caso da multiplicação. Aqui eu não estou multiplicando, estou simplesmente fazendo uma operação de soma. Soma com dois números negativos, tá? Então, 10 a menos 2. Então, aqui no lugar do expoente, eu vou colocar 10 elevado a menos 2 ampere. Então, a minha corrente é 3,2 vezes 10 a menos 2. A alternativa é B de bola. Entenderam, pessoal? É bastante simples, só tomar cuidado com as operações de potência, ok? Caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários. Pode me enviar inbox também, caso queira, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar dúvida de cada um de vocês. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.